Olá a todos, tudo bem? Sou Martin Pino e agora vamos tratar um tema muito interessante que trata sobre o reconhecimento pelo Tribunal Superior do Trabalho do vínculo empregatício entre motorista de aplicativo e empresa por aplicativo, neste caso Uber, e de um acórdão de abril deste ano de 2022. Então, mas antes, convido vocês que se inscreverem no canal, derem um like, os seus comentários são muito bem-vindos. Então, o que acontece? O acórdão, publicado em 6 de abril de 2022, é muito importante. O relator foi o ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, no recurso de revista número 100.353, hífen 02.2017.5.01.0066. Então, a fundamentação constitucional envolve, inclusive, para a proteção e estímulo e elogio à relação de emprego. Então, a proteção constitucional, que estão no preâmbulo da própria Constituição Federal de 88, entre os artigos também, 1º, inciso 3 e 4, artigo 3º, incisos 1, 2, 3 e 4, artigo 5º, no caput, respectivo, artigo 6º, artigo 7º, caput e todos os seus incisos, incluindo o parágrafo único, os artigos 8º até 11, em conjunto com o artigo 170, caput e incisos 3, 7 e 8, incluindo, por último, o artigo 193. Todos esses preceitos, dentro da nossa Carta Magna de 88, inclusive aqui trata sobre a clara presunção constitucional, obviamente, em favor do vínculo empregatício do contexto de existência de incontroversa prestação de trabalho na vida social e econômica. Então, de par com isso, a ordem não permite a contratação do trabalho por pessoa natural com os intensos elementos da relação de emprego, sem incidência do manto mínimo assecuratório da dignidade básica do ser humano nessa seara da vida individual e socioeconômica. Em qualquer desses casos, estando presentes os elementos da relação de emprego, essa prepondera e deve ser reconhecida, uma vez que a verificação desses pressupostos muitas vezes demonstra que a adoção de tais práticas se dá essencialmente como meio de precarizar as relações empregatícias. Isso dentro do âmbito da CLT, da consolidação das leis do trabalho, isso já explicando o respectivo acórdão. Nesse aspecto, cumpre enfatizar que o fenômeno sociojurídico da relação empregatícia emerge quando reunidos os seus 5 elementos fáticos jurídicos constitutivos, ou seja, que são a prestação de trabalho por pessoa física a outrem, a pessoalidade, a não eventualidade, onerosidade e, obviamente, a subordinação. É importante também refletir que, em primeiro lugar, é inegável de que o trabalho de dirigir o veículo e prestar o serviço de transporte em conformidade com as regras estabelecidas pela empresa de plataforma digital foi realizado, sim, por uma pessoa humana. No caso reclamante, isso já, obviamente, dentro do âmbito do Uber, isso está no próprio acordo do TST, da terceira turma. Em segundo lugar, a pessoalidade também está comprovada, pois o obreiro precisou efetivar um cadastro individual na reclamada, importante isso, fornecendo dados pessoais e bancários, bem como no decorrer da execução do trabalho, foi submetido a um sistema de avaliação individualizada, a parte de notas atribuídas pelos clientes e pelo qual a reclamada controlava a qualidade dos serviços prestados. E também é importante que todas as inúmeras e incessantes avaliações feitas pela clientela final referem-se à pessoa física do motorista uberizado, emergindo assim a presença óbvia do elemento fático e jurídico da pessoalidade. Que interessante tudo isso, se encaixa muito bem no vínculo empregatício. O caráter oneroso do trabalho executado é também controverso, pois a clientela faz o pagamento ao sistema virtual da empresa, em geral por meio de cartão de crédito, podendo haver também, mais raramente, pagamento em dinheiro, mas tem Pix também, muita gente faz em Pix, e posteriormente a empresa, gestora do sistema informatizado, acredita parte do valor apurado na conta corrente do motorista. Onerosidade, importante isso.
Ora, o trabalhador somente adere a esse sistema empresarial e de prestação laborativa porque ele lhe assegura a retribuição financeira em decorrência de sua prestação de trabalho e em conformidade com um determinado percentual dos valores apurados no exercício desse trabalho. E sobre a não eventualidade, o labor do reclamante estava inserido, sim, na dinâmica intrínseca da atividade econômica da reclamada e não existia qualquer traço de transitoriedade na prestação do serviço, o que é interessante. E terminando essa questão dos fatos constitutivos, né, sobre a relação de emprego existente entre Uber, no caso, e o reclamante, enfatiza-se que não era eventual, né, não era eventual a prestação de serviço, sob a perspectiva da teoria do evento, na medida em que não se tratava de labor desempenhado para certa obra ou serviço, decorrente de algum acontecimento fortuito ou casual. E, por fim, nós temos a subordinação jurídica, que foi efetivamente demonstrada aqui, e está neste acordo, destacando-se as seguintes premissas. Vamos tratar agora das premissas que se extraem desse acordo mesmo, que são incompatíveis com a suposta autonomia do trabalhador na execução do trabalho. Quais são essas premissas, né, que trata esse acordo? Então, vamos então, a reclamada organizava unilateralmente a chamada dos seus clientes passageiros e indicava o motorista para prestar o serviço. Essa é uma primeira premissa. A segunda premissa é que a empresa exigia a permanência do reclamante conectado à plataforma digital para prestar o serviço sobre risco de descredenciamento da plataforma digital, ou seja, perda do trabalho. Uma terceira premissa é que a empresa avaliava continuamente a performance dos motoristas por meio de um controle telemático e pulverizado da qualidade dos serviços a partir da tecnologia da plataforma digital e das notas atribuídas pelos clientes passageiros ao trabalhador. Então, a sistemática servia, inclusive, de parâmetro para o descredenciamento do motorista em face da plataforma digital, ou seja, a perda do trabalho, caso o obreiro não alcançasse uma média mínima. Uma quarta premissa é a prestação de serviços que se desenvolvia diariamente durante o período da relação de trabalho, ou pelo menos com significativa intensidade durante os dias da semana ou das semanas, com minucioso e telemático controle da reclamada. Tinha um controle, sim, né, minucioso e telemático controle da reclamada sobre o trabalho relativamente à estrita observância de suas diretrizes organizacionais pelo trabalhador, tudo efetivado, aliás, com muita eficiência, por intermédio da plataforma digital, que é o médio telemático, e mediante a ativa e intensa, embora difusa, participação dos seus clientes passageiros. Outra coisa importante é que a reclamada é quem estabelece unilateralmente os parâmetros mais essenciais da forma de prestação dos serviços e da dinâmica de funcionamento da atividade econômica, como, por exemplo, a definição do preço da corrida e do quilômetro rodado no âmbito de sua plataforma digital. Dentro desse quadro aqui específico, né, se percebe a configuração da subordinação jurídica nas diversas dimensões. Agora vamos tratar sobre quais dimensões que trata esse acordo. Okay. Tem uma dimensão clássica em face da existência de incessantes ordens diretas da reclamada, promovida por meios remotos e digitais. Isso está no artigo 6º, parágrafo único, parágrafo 1º, aliás, parágrafo 1º da CLT, demonstrando a existência da assimetria, né, e também da assimétrica, né, uma assimétrica dimensão, né, tendo em conta o poder de direção e subordinação. Então, existe aqui um aspecto diretivo, regulamentar, fiscalizatório, disciplinar do próprio poder empregatício. Tem uma dimensão objetiva, tendo em vista o trabalho executado estritamente alinhado aos objetivos empresariais. Uma dimensão estrutural, ou seja, mediante a inteira inserção do profissional contratado na organização da atividade econômica desempenhada pela reclamada em sua dinâmica de funcionamento e na cultura jurídica e organizacional nela preponderante. E por fim, que muito interessante isso aqui, excelente, por fim, uma dimensão, nessa dimensão, trata sobre a subordinação algorítmica, ou seja, aqui nesse acórdão se define o que é subordinação algorítmica. E fala o seguinte,
consiste naquela efetivada por intermédio de aferições, acompanhamentos, comandos, diretrizes e avaliações concretizadas pelo computador empresarial no denominado algoritmo digital típico de tais empresas da tecnologia 4.0. Salienta-se por oportuno que a suposta liberdade do profissional para definir seus horários de trabalho e de folgas para manter-se ligado ou não à plataforma digital, bem como o fato de o reclamante ser detentor e mantenedor de uma ferramenta de trabalho, no caso automóvel, utilizado para o transporte de pessoas, são circunstâncias que não têm o condão de definir o trabalho como autônomo e afastar a configuração de vínculos de emprego. Reitere-se, a prestação de serviços ocorria diariamente com sujeição do autor às ordens emanadas da reclamada por meio remoto e telemático, que está no parágrafo único do artigo 6º da CLT. Havia risco também de sanção disciplinar, ou seja, a exclusão da plataforma em fase da falta de assiduidade na conexão à plataforma e das notas atribuídas pelos clientes passageiros da reclamada. Inexistia liberdade ou autonomia do reclamante para definir os preços das corridas e dos seus serviços prestados, bem como escolher os seus passageiros ou até mesmo criar uma carteira profissional de clientes. Não se verificou o mínimo de domínio do trabalhador sobre a organização da atividade empresarial, que era centralizada metodicamente no algoritmo da empresa digital. Ficou em controvérsia a incidência das manifestações fiscalizatórias, regulamentares e disciplinares do poder empregatício na relação de trabalho analisada. Enfim, já indo para a reta final do vídeo, o trabalho foi prestado pelo reclamante à reclamada mediante remuneração, com subordinação e de forma não eventual. Cabe reiterar que, embora, neste caso concreto, tenham sido comprovados os elementos da relação empregatícia, deve ser considerado que o ônus da prova da autonomia recai sobre a defesa, ou seja, o ente empresarial, já que inequívoca a prestação de serviço. Isso conforme o artigo 818, inciso 2 da CLT, sendo forçoso reconhecer também que a reclamada não se desvencilhou satisfatoriamente de seu encargo probatório. Dessa forma, deve ser reformado o acordo regional para se declarar a existência, sim, do vínculo empregatício entre as partes. Muito importante isso. E o ministro relator do TST, né, sobre esse acordo, o doutor Godinho Delgado, fala que sim, houve uma omissão legislativa. Tanto que lembrou que não há legislação que regule a questão de motoristas de aplicativo, visando assegurar direitos a essa categoria, que já alcançava cerca de 1 milhão de profissionais no Brasil antes da pandemia. Cabe, portanto, ao magistrado fazer o enquadramento das normas no fato. Então, tomara que tenham gostado dessa explicação breve do acordo sobre o reconhecimento pelo próprio TST, no caso de vínculo empregatício entre a empresa Uber, ou pode ser uma empresa por aplicativo, no caso, em geral, com um motorista por aplicativo. Então, desde já agradeço a atenção de vocês e convido vocês a se inscreverem no canal, darem um like, os seus comentários são muito bem-vindos. Muito obrigado.